Olá pessoal, olá minha gente, como é que estamos, turma quarto VA, não é? Uma honra, um prazer estar aqui diante de vocês, ainda que nesse momento, né, nessa situação, com esse novo modus operandi, enquanto permanecer essa situação crítica, a qual estamos todos submetidos e consequentemente também preocupados, não é? Fico imaginando, consequentemente, como é que não ficaria os colegas e como é que estão se sentindo em saber que estão no quarto ano, né? Faltaria em tese aí mais um ano para vocês então concluírem o curso e então ocorre uma situação dessa natureza, né? Sem dúvida alguma causa uma certa apreensão e é justamente pensando nessas questões que nós, professores, né, estamos nos desdobrando, estamos buscando, estamos aqui nos esforçando para não deixá-los sem conteúdo, não deixá-los sem aula, ainda que a forma de trabalharmos seja um pouco diferenciada, né? Seja um pouco distinta daquilo que estamos, consequentemente, bem habituados, qual seja as nossas aulas presenciais, né? Bom, então ante a isso, aqui é uma videoaula que eu estou gravando, vou aplicar essa videoaula lá no Classroom, na nossa sala do Classroom do Google, certo? E assim pretendo, na próxima segunda-feira, lá no Instagram, fazer uma live, exatamente na hora da nossa aula, qual seja a partir ali das 2h30 da tarde, né, da segunda-feira, tá? Isso é uma coisa que eu já estou praticamente organizando, programando. E vai ser um momento, especialmente falando, para reiterar alguns conteúdos, alguns assuntos com vocês, ao mesmo tempo em que pretendo ali fazer alguns apontamentos, algumas dúvidas a serem tiradas, né, durante a aula e que consequentemente tenham surgido ao longo do tempo no estudo da nossa disciplina, mesmo, certo? Mesmo que nesse período, né, de uma certa instabilidade do ponto de vista das nossas relações sociais, mas não deixa de ser uma forma, né, um mecanismo pelo qual nós vamos tentar e vamos buscar nos esforçar o máximo possível para acompanhar o desenvolvimento de vocês ao longo desse tempo, correto? E assim então é que nós haveremos de trabalhar durante esse período, sempre programando da melhor forma possível essas aulas, essas videoaulas, esse acompanhamento junto a vocês, certo? Muito bem. Então, o que nós poderíamos falar por enquanto, né, da nossa disciplina? O estágio 2 vai ser naturalmente, né, como vocês já sabem, uma continuidade do estágio 1 e de modo que essa continuidade ela vai exigir, né, ela vai assim apresentar-nos o desafio de consequentemente estudar os procedimentos, sejam civis, sejam os procedimentos de natureza criminal, de natureza processual penal, certo? Claro que aí cabe uma ressalva, né, no fato de que as questões processuais penais e penais que nós haveremos de estudar, elas terão uma conotação bem, digamos, instrumental, né? É a instrumentalidade, saber como é que elas funcionam de fato, como é que elas se apresentam de fato ante a nossa realidade, ante a nossa conjuntura jurídico e social, certo? Então isso vai ser interessante. Nós vamos pontuar algumas coisas porque o estudo propriamente dito do processo penal cabe consequentemente ao mestre Silvano, que vai lecionar isso para vocês, mas nós também, sem dúvida alguma, haveremos de trabalhar sob essa perspectiva. E ao mesmo tempo que eu expliquei para vocês, eu me recordo bem disso, que nós iríamos começar trabalhando, estudando e balizando alguns apontamentos sobre as matérias civis, por uma razão bem, digamos assim, estridente, qual seja
o fato de que você já vem estudando direito civil, já vem estudando o processo civil. Então, começar com o direito civil vai, de certa forma, de encontro com a natureza da nossa prática jurídica, que é justamente acomodá-los, né? Fazer com que vocês sintam-se familiarizados com as matérias assim versadas. Então, foi por isso que nós iniciamos estudando o direito civil e já comentando, já abordando aspectos extremamente relevantes, quais sejam, por exemplo, as questões que englobam, estão aí bem em sintonia com a petição inicial, que é dali detalhada dentro do nosso Código de Processo Civil, mas ela também vai ser aqui muito bem utilizada no Juizado Especial Cível, né? Ela também será, sem dúvida alguma, bem utilizada quando nós tratarmos de questões que dizem respeito ao Juizado Especial Cível, né? Sem dúvida alguma, assim haverá de ser apresentada, tá? E nesse aspecto, o que se pode assim apresentar, o que se pode assim delinear, né? Bem, a petição inicial ela vai ser justamente o instrumento que vai dar início, consequentemente, né, ao processo. No Juizado Especial Cível, ela não é obrigatória, certo? Eu já vi, e eu estagiei no Juizado Especial Cível por 2 anos, eu já vi situações nas quais você tem apenas o termo, você tem as provas apresentadas pelas partes e o processo segue o ritmo normal, certo? É habitual que se estabelece na Lei 9.099, certo? Mas grande parte, a grande maioria mesmo das ações processuais, elas utilizam sim a petição inicial, que vai ser um documento, é um instrumento pelo qual inicia-se o processo, pelo qual você apresenta suas alegações, apresenta os fatos que o levaram até o processo, apresenta-se aquilo que consequentemente vai ser discutido ao longo do processo, que é a causa, o mérito e como o direito ampara este mérito, se você de fato tem direito a ele ou não, né? Então a petição inicial vai ter este delineamento, este andamento, certo? E antes de adentrar um pouquinho mais na questão relativa à petição inicial, vale o seguinte adendo, né? Como se inicia de fato o processo civil lá no Juizado Especial Cível? Bem, conforme eu disse para vocês, a petição não é obrigatória. Por quê? Porque tão logo você ingressa com uma ação, com um pedido, o que vai acontecer? Vai se reduzir todos aqueles elementos que você está apresentando a termo. E vão ser reduzidos a termo, certo? Há um setor específico, né, do Juizado Especial Cível, chamado de termação, justamente, que determinadas pessoas, funcionários lá habilitados, ouvirão as propostas dos clientes de vocês e vão reduzir aquilo em termo. Vamos fazer uma síntese, né, dos acontecimentos. De cara, já vai ter logo uma deliberação para uma audiência de instrução. Melhor dizendo, perdão. Ultrapassei aqui uma fase. Para a audiência de conciliação. Leva a causa até o Juizado Especial Cível, certo? Faz-se a conciliação, certo? Faz-se a conciliação. E de modo que essa audiência de conciliação ela vai ser definida, determinada lá, justamente no setor de termação. Eles já encaminham, já tornam ciente a parte que apresentou a reclamação, né? Apresentou a demanda, já indicam a ela o dia em que vai ter então a audiência de conciliação, certo? Então, qual ambas as partes deverão ser então chamadas, deverão ser encaminhadas, tá? Essa audiência de conciliação, a ideia, a proposta é fazer com que da audiência já saia um acordo, já saia consequentemente um ato em que as partes elas estão convolando no sentido de não dar seguimento ao processo, certo?
estão concordando com uma espécie, pode se chamar assim, né, de jogo mesmo, que é apresentado tanto para uma pessoa quanto para outra pessoa, tá? É claro que isso a ideia presente é de evitar o desenrolar, né, o andamento do processo, mas isso não significa que eu não tenha processo, porque o que vai acontecer? Digamos que eu tenho um acordo no qual uma pessoa deve a outro, né, o aporte financeiro de 5 mil reais, né? 5 mil reais, certo? E o acordo foi assim determinado que o devedor pagaria então a outra parte, certo? O aporte financeiro de 1.000 reais a cada ao longo de 5 meses, ou seja, 1.000 reais num mês, no outro mês, até sanear a dívida, certo? E com um detalhe, digamos que nessa conciliação foi assim definido que tão logo ele pagasse, ele teria de ir em juízo comprovar o seu pagamento, como eu já vi em muitas situações acontecerem, certo? Tem que comprovar o pagamento, beleza, tem que comprovar, certo? E ao mesmo tempo vai estar na decisão o seguinte: olha, em caso de descumprimento, certo, a pessoa vai constar em mora, vai correr juros pela dívida assim acrescida na ordem, digamos, de 200 reais mensais, por exemplo, né? E isto, né, dará margem, dará aso, sem dúvida alguma, para que a outra parte, a parte em si prejudicada, né, com isso, ingresse em juízo pedindo e pugnando pela execução da dívida. Tá? Tudo isso é definido na audiência de conciliação. E aí o que vai acontecer? Não temos necessariamente o instituto da suspensão condicional do processo aqui. E inclusive essa suspensão condicional do processo é algo que só cabe mesmo ao juizado especial criminal e aos processos que ali se desenrolam. Mas nesse caso, nós não temos outra, digamos, denominação a ser assim apresentada em caso de firmação do acordo, né, da transação na audiência de conciliação, senão também uma espécie de suspensão condicional desse processo. Porque o que vai acontecer? A parte comprometeu-se a partir do mês que vem, mês de abril, a pagar 1.000 reais. Abril paga 1.000, maio, junho, julho, agosto. Então até agosto ela vai sanear essa dívida. Espera-se que saneie essa dívida, ante esse exemplo que eu estou apresentando para vocês. Espera-se que a dívida seja saneada em 5 meses, pagando 1.000 reais a cada mês. Muito bem. Muito bem. Então, enquanto essa pessoa lá estiver pagando e comprovando que pagou as parcelas que foram firmadas na audiência de conciliação, o processo fica aguardando esse cumprimento. É isso que vai de fato acontecer. Ele vai aguardar este cumprimento, tá? E vai aguardar, certo? Agora, se por outro lado, a parte não cumprir com o acordado, não justificar o porquê da falta, certo? Não buscar uma renegociação, que eu já vi situações em que isso tende a ser assim utilizado por alguma das partes. Se nada disso for apresentado pela parte que se comprometeu a realizar o pagamento, aí o que vai acontecer? Ao credor cabe se dirigir ao juízo e pedir a execução dessa dívida. Aí o processo volta, certo? Querendo ou não, o não cumprimento da obrigação firmada na conciliação gera quebra dessa suspensão do processo, porque houve uma quebra aqui de acordo, né, de um ato jurídico que foi firmado entre as partes. Houve a quebra disso. Então, se houve a quebra, não há o que se discutir muito. Então, vamos para a execução. Pula-se praticamente todo o processo de conhecimento e já vou diretamente para a execução. Onde já comentei com vocês, eu não vou discutir quem tem razão e quem não tem.
Execução eu vou discutir como o devedor haverá de sanear a dívida que ele tem com o credor, né? Então, a conciliação ela vai funcionar dessa forma. Conciliou, quem se comprometeu a cumprir determinada obrigação tem que cumpri-la. Do contrário, se houver alguma falha, se houver algum tipo de ausência injustificada no cometimento dos atos, né, de cumprimento de sentença, aí não tem outra alternativa senão a execução dessa dívida, né? Aí busca a apreensão de bens, penhora, certo? A utilização dos institutos do Renajúri ou do Bacenjúri vão ser aqui, sem dúvida alguma, na parte de execução, solucionados também, poderão ser solicitados pelo credor, e assim, então, é este um caminho que o processo vai seguir, tá? Agora, por outro lado, saímos da fase de termação, fomos para a audiência de conciliação, não teve conciliação. Aí vamos então para a audiência de instrução e julgamento, tá? No qual aí, advogado de um lado, advogado do outro lado, certo? Ainda que não seja obrigatório o advogado, mas a presença do advogado fazendo a defesa em si, ela é de suma importância, porque de um lado você tem, digamos, uma parte que tem advogado, você não tem, certo? Ainda assim há uma desproporção muito grande, né, de forças. Claro que, como eu já disse, inclusive na última aula que dei a vocês, eu já vi situações, certo, que é bem curiosas, inclusive, de pessoas que não querem advogado, pelo menos até a parte, né, da sentença de primeiro grau, o advogado ele não é obrigatório. Recurso parte de recurso tem que ter o advogado, aí não tem o que se discutir. Mas até a fase em si a fase respectiva e relativa ao processo de conhecimento, aí nós não temos obrigatoriedade do advogado, né? Mas ainda assim eu vi situações na qual você tinha de um lado a pessoa com advogado e do outro lado a pessoa sem advogado, e a pessoa que está sem o advogado saiu-se vencedora, tanto na primeira instância como na segunda, né? Isso pode acontecer, certo? Dependendo da pessoa, não. Eu conheço meus direitos, eu sei como me defender. Nesse momento eu acho necessário ter o advogado. Isso pode acontecer. Inclusive nessas situações que eu falei para vocês, eu tinha claramente isso bem evidenciado. Poderia não ter uma pessoa formada em direito, mas tínhamos uma pessoa que sem dúvida alguma sabia se apresentar, não é? Sabia se defender, sabia